Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar falando sobre métodos numéricos para aproximar integrais definidas e hoje a gente vai aprender sobre o método da integração de Romberg. O que esse método em resumo, é simplesmente a aplicação do método de extrapolação de Richardson sobre a fórmula da regra dos trapézios. Em geral, quando a gente vai extrapolar sobre uma determinada fórmula que é usada para aproximar um determinado número, a gente precisa saber qual que é o erro nessa aproximação. Então o que a gente vai fazer aqui é basicamente isso. Eu vou tentar descobrir qual que é o erro na aproximação dada pela regra dos trapézios para uma determinada integral definida. Então aqui eu tenho a função f e estou dizendo que ela é igual a esta expressão aqui mais este erro. Aí o que é esta expressão? É o polinômio interpolador desta lista de dois pontos que vivem aqui no gráfico da função. Isso aqui é o polinômio interpolador de Lagrange. Tá? E quando eu uso o polinômio interpolador de Lagrange para aproximar o valor da função no ponto, existe um erro associado e este erro é dado por esta expressão aí. Agora, como eu quero saber o erro obtido pela regra dos trapézios, a gente vai integrar, né? A gente vai integrar dos dois lados esta equação aqui, é de xi, xk menos 1 até xk. Então, esta integral aqui é muito fácil de resolver, porque isso aqui é constante, o que tem aqui embaixo é constante, então a única coisa que eu tenho que de fato integrar é isso aqui, e daí a integral eu posso dizer que é x menos xk ao quadrado. Vai aparecer um termo xk ao quadrado aqui, porém, como a integral é definida, esse termo ele vai cancelar com o respectivo dele, né, quando eu aplicar o teorema fundamental do cálculo. A mesma coisa para cá, a única coisa que vai mudar é que isso aqui vai virar x menos xk menos 1 ao quadrado. Então, essa integral aqui tá fácil de resolver. O que a gente precisa fazer agora é resolver esta integral aqui. Se a gente supor que a segunda derivada da função f é contínua e observando que este termo aqui não muda de sinal neste intervalo, vamos ver. Então, eu vou desenhar aqui o intervalo, então é xk menos 1 até xk. E suponho que eu escolhi um número a qualquer aí dentro desse intervalo. Aí vamos olhar para o comportamento desta expressão aqui. Xk menos 1 vezes... deixa eu apagar aqui um pedacinho. Certo? Xk menos 1 vezes x menos xk. Bom, eu sei, se a gente escolhe um ponto qualquer dentro desse intervalo xk menos 1, xk, a gente vê que a é maior ou igual que xk menos 1. Então, este termo aqui, quando eu coloco a e a, este termo da esquerda, ele é maior ou igual que zero. Do mesmo modo, quando a gente compara agora a com xk, a gente percebe que a é sempre menor, a é sempre menor ou igual que xk. E, portanto, quando eu substituo a aqui, a gente percebe que esse termo é sempre, agora é menor ou igual que zero. Menor ou igual que zero. Portanto, o produto dessas duas parcelas, dessa e dessa, é sempre menor ou igual que zero. Ou seja, esta expressão aqui ela não muda de sinal nesse intervalo. Não importa o x que eu coloque aqui, essa expressão ela é sempre menor ou igual que zero. Então, mais uma vez, se a gente supor que a segunda derivada é contínua nesse intervalo, então a gente pode usar o teorema do valor médio para integrais para garantir que existe uma constante ck, tal que esta igualdade aqui ela é válida. O que a gente vai fazer agora é resolver esta integral aqui. Certo? Então, como que a gente resolve essa integral? Eu vou desenvolver esse produto, tá? Então, o que sobrou agora foi x ao quadrado, que a gente sabe integrar. Uma constante vezes x, a gente também sabe integrar isso, e uma constante. Daí o resultado dessa integração é isso aí. Agora eu vou substituir aqui os limites, né? Os limites de integração nessa expressão. Quando eu substituo xk, eu obtenho isso. Quando eu substituo xk menos 1, eu obtenho esta expressão aí. Quando a gente simplifica esses dois termos, a gente obtém esta expressão aí mais compacta, né? Mais simples. E se a gente supor que a distância entre dois termos consecutivos lá na partição, então, se eu tenho xk menos 1 e xk, se eu suponho que a distância entre dois caras consecutivos é sempre igual a h, então a gente pode simplificar ainda mais, e aí esta integral aqui ela é simplesmente menos h ao cubo sobre 6. Agora eu só vou substituir esse menos h ao cubo sobre 6 ali na integral anterior, e daí a gente obtém essa expressão. Então, como eu disse, aquela integral era fácil de resolver. O que eu vou fazer agora é só substituir aqui os limites de integração.
Já substituí aqui aquela segunda integral, aquela integral que a gente acabou de resolver no slide anterior. Então, quando a gente substitui esse xk, a gente obtém, deixa eu ver, quando a gente substitui xk aqui dentro dessa expressão que tem no colchetes, isso dá 0, e aqui sobra xk menos xk mais 1, aí cancela esse com esse, sobra 1 aqui, e daí a gente obtém este número. Quando a gente substitui agora xk menos 1, o que dá 0 agora é esta expressão, aí aqui fica xk menos 1 menos xk, que cancela, sobra 1 aqui, e daí dá menos xk menos 1 menos xk sobre 2. Bom, mas lembra que a gente estava supondo que a distância entre dois caras consecutivos era sempre constante igual a h? Então, a gente vai trocar esse xk menos 1, perdão, esse xk menos 1 por h, e este xk menos 1 menos xk por menos h. Daí esse menos, com esse menos aqui vira um mais, e daí a gente obtém esta expressão. Note, esta expressão aqui é a área deste trapézio aqui, ó. Então, se eu tenho xk menos 1, e aqui eu tenho xk, isso aqui é o gráfico da função f, tá? Então, esta altura aqui nada mais é que f de xk menos 1, esta altura aqui nada mais é que f de xk, e lembra, este comprimento é h, e daí a gente constrói o trapézio, né? Constrói o trapézio, e a área desse trapézio a gente usa como uma aproximação para a integral da função de xk menos 1 até xk. E a área desse trapézio aí é h sobre 2 vezes a soma das alturas. Essa altura com essa altura. Então, este número aqui é a área do trapézio. E aí a diferença entre a área do trapézio e a integral definida no intervalo de xk menos 1 até xk é este número aqui. Então, este é o erro quando eu uso um trapézio para aproximar a área embaixo do gráfico da função. Porém, toda vez que a gente aplica a regra dos trapézios para aproximar uma determinada área, para aproximar uma determinada integral, a gente não usa um trapézio apenas, a gente usa n trapézios. Então, eu preciso descobrir agora qual que é o erro acumulado por cada um desses trapézios. Então, o que eu vou fazer agora é somar todo mundo, né? Suponho que eu dividi o intervalo onde eu estou tentando integrar a função em n subintervalos. Em cada um desses subintervalos eu construo um trapézio, e daí eu tenho aqui a área deste trapézio e o erro, que é a diferença entre a área do trapézio e a integral da função naquele subintervalo específico. Então, eu tenho um somatório de dois termos, então eu posso quebrar isso em dois somatórios. Esta expressão aqui a gente já conhece, aqui é a regra dos trapézios. Esta é a fórmula da regra dos trapézios. E este daqui é o erro acumulado. Porém, aparece aqui um monte de gente que eu não conheço. F2' de CK para N CKs e eu não sei quem é nenhum desses CKs. Então, a gente pode dar uma corrigida nessa expressão, que é o seguinte. Toda vez que a gente vai aplicar a regra dos trapézios, a primeira coisa que a gente faz é subdividir o intervalo onde a gente está tentando aproximar a integral da função em n subintervalos. Então, a distância entre dois caras consecutivos aqui é sempre constante, tá? Para que isso aconteça, para que a distância entre dois caras consecutivos seja sempre constante, a gente define h como sendo o comprimento do intervalo dividido por n. Isso vai me dar n subintervalos aqui dentro do intervalo AB, todos de comprimento h. E daí, como h ao cubo é a mesma coisa que h ao quadrado vezes h, a gente vai substituir esse h por essa expressão aqui e vai obter o seguinte, h ao quadrado vezes b menos a sobre n. E daí a gente vai trocar este h ao cubo aqui por h ao quadrado vezes b menos a sobre n. E aí está, a gente faz a troca e a gente percebe que, colocando esse n para cá, a gente percebe que esta expressão nada mais é do que um número multiplicando esta média aritmética aqui. Então eu tenho uma soma de n números e estou dividindo por n, então isso aqui é uma média aritmética. Tá? Como a gente já estava supondo que a função f' é contínua, no intervalo onde eu estou tentando definir a função, então a gente pode usar aqui o teorema do valor intermediário para garantir que existe um c dentro do intervalo AB, tal que a segunda derivada da função f neste ponto c é exatamente igual a este termo aqui.
Então a gente vai trocar este termo aqui por f duas linhas deste C. A gente não sabe quem é esse C, mas pelo teorema do valor intermediário ele existe. Daí, quando a gente faz essa troca, a gente obtém essa expressão. Agora sim, a integral da função no intervalo AB é igual a este número aqui, que é obtido pela regra dos trapézios. Isso aqui é a fórmula da regra dos trapézios. E o erro, agora a gente conhece. A gente não sabe como calcular o erro, porque a gente não sabe quem é esse C. Porém, a gente sabe que a ordem do erro é OH2. E era tudo que a gente precisava saber para aí sim aplicar o método de extrapolação de Richardson. A gente só pode usar esse método de extrapolação de Richardson quando a gente sabe a ordem da fórmula de aproximação, a ordem do erro da fórmula de aproximação. No caso, a fórmula de aproximação aqui é a regra dos trapézios. Tá, então o que a gente vai fazer agora é aplicar o método de extrapolação de Richardson em cima da fórmula da regra dos trapézios, sabendo que o erro da fórmula dos trapézios é OH2. Quando a gente desenvolveu o método de extrapolação de Richardson, a gente começou com uma fórmula, F1 de H, e esta fórmula F1 de H ela tinha erro OH1. E daí a gente fez uma série de suposições. A gente começou supondo que se a gente troca H por H sobre 2, então depois de uma certa manipulação algébrica é possível construir uma outra fórmula a partir de F1 de H, de modo que esta fórmula tem erro agora OH2. Daí a gente usa essa fórmula F2 de H, troca novamente H por H sobre 2, faz uma certa manipulação algébrica e obtém uma fórmula F3. Esta fórmula F3 de H tem agora erro OH3. E a gente continua esse processo indefinidamente, tá? Até obter uma fórmula FK mais 1 de H que tem erro OHK mais 1. Então é assim basicamente que começa o método de extrapolação de Richardson. A gente começa com uma fórmula com erro OH1. Porém, aqui a regra dos trapézios é uma fórmula OH2. Quando a gente começa com uma fórmula OH2 e faz este tipo de manipulação aqui, a gente termina com uma fórmula que é, na verdade, onde está OH duas vezes K mais 1. E esta fórmula, ela difere um pouco da fórmula de extrapolação de Richardson original, que antes era assim. A fórmula original é assim. Esta fórmula, ela é... Eu vou trocar esse 2 agora por 2 ao quadrado. Isso tem a ver com o fato de que a fórmula é OH2. Eu não vou explicar em detalhes como que a gente obtém essa fórmula. A obtenção é exatamente igual à obtenção da fórmula de extrapolação original. Uma coisa que você tem que observar aqui é o seguinte. Esta fórmula F1 é a fórmula da regra dos trapézios. E aqui está dizendo que essa fórmula depende só de H. Porém, aqui aparece um N. Quem que é este N? Bom, N é o número de subintervalos em que você dividiu o intervalo AB, que é o intervalo onde você está tentando integrar aqui a função. Bom, então, H é igual a B menos A sobre N. Aí você dá uma simplificada nessa forma e você obtém que N é, na verdade, B menos A sobre H. Então, essa fórmula aqui, ela depende de fato só do número H. Então, mais uma vez, esta daqui é uma versão modificada da fórmula de extrapolação de Richardson sobre uma fórmula OH2. E o erro produzido por esta fórmula aqui, ele é OH2 vezes K mais 1. Então, é o número aqui da fórmula vezes 2, tá? Então, acho que a gente... isso mesmo. A gente tem um exemplo agora. Então, use o método de Romberg para encontrar uma aproximação para a integral da função exponencial de menos x quadrado no intervalo 0,1. Eu quero uma aproximação com erro de ordem OH10. Bom, se o erro tem ordem OH10 e a fórmula de extrapolação de Richardson ela produz um erro com esta ordem aqui, então quando é que 2 vezes K mais 1 é igual a 10? Bom, isso é igual a 10 quando K é igual a 4. Então, eu tenho que substituir aqui, nesta fórmula, K é igual a 4, e daí isso significa que a gente tem que calcular F5 de H. E ele está dando aqui o valor de H. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente precisa calcular F5 de H, e F5 de H é dado por esta expressão. Bom, mas para calcular F5 eu preciso calcular F4. Aí, para calcular F4 eu preciso calcular F3, para calcular F3 eu preciso calcular F2, e para calcular F2 eu preciso calcular F1. Quem que é F1? F1 é a fórmula da regra dos trapézios, tá?
No método de integração de Romberg, a fórmula F1 vai ser sempre a fórmula da regra dos trapézios. Certo, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a fórmula da regra dos trapézios usando este valor de h aqui. Lembra, a gente está com o intervalo 0,1 e h é igual a 0,5. É o que está escrito aqui, h é igual a 0,5. Bom, mas em quantos subintervalos eu tenho que dividir este intervalo para que eu obtenha subintervalos de comprimento 0,5? A resposta é 2. Então, a gente calcula o n assim. N vai ser 1 menos 0 dividido por h, que é igual a 2. Então, eu vou aplicar a fórmula da regra dos trapézios com com n igual a 2, que é equivalente a aplicar ela com h igual a 0,5. Quando a gente faz isso, a gente obtém este número aí. Então, isso aí é uma aproximação para a integral daquela função no intervalo 0,1. Agora eu vou aplicar a fórmula da regra dos trapézios usando este valor de h aqui. Então, novamente, eu tenho o intervalo 0,1, h sobre 2 agora é 0,25. Então, em quantos subintervalos eu tenho que dividir o intervalo 0,1 para que eu obtenha intervalos de comprimento 0,25. Aí você desenha e aí encontra que a resposta é 4. Então, você aplica aí a fórmula da regra dos trapézios com 4 trapézios e você obtém este número. Agora eu vou aplicar a fórmula da regra dos trapézios para este valor de h aqui. Então, mais uma vez, eu tenho o intervalo 0,1, h sobre 4 é igual a 0,125. Então, em quantos subintervalos eu tenho que dividir este intervalo para que eu obtenha subintervalo de comprimento 0,125? Aí você faz uma continha rápida e descobre que é 8 subintervalos. Como que você encontra esse número? Basta fazer n, que é o número de subintervalos, é 1 menos 0, 1 menos 0, os extremos do intervalo, dividido por h, isso dá 8. Então, aplicando a fórmula da regra dos trapézios com 8 trapézios, você obtém este número. Depois, aplicando a fórmula da regra dos trapézios com 16 trapézios, você obtém este número aí. Porque agora, cada trapézio vai ter base de comprimento h sobre 8, que é 0,0625. Tá. Então, uma vez encontrada esta primeira coluna aqui, tá? Essa primeira coluna ou ela é dada ou você calcula. No nosso caso aqui a gente teve que calcular, porque foi nos dada uma fórmula e foi nos dado o valor de h. Então a gente foi capaz de calcular essa primeira coluna. Uma vez calculada esta primeira coluna, a gente vai usar aquela fórmula de extrapolação de Richardson para terminar de preencher aqui esta tabela. E qual que é a fórmula de extrapolação de Richardson que a gente vai usar? É essa daqui, aquela versão modificada. 4 elevado a k, fk de h sobre 2 menos fk de h dividido por 4 elevado a k menos 1. Então essa daí é a fórmula que a gente vai usar. Como que a gente obtém F2? Você faz k igual a 1. Como que a gente obtém F3? Você faz k igual a 2. Como que a gente obtém F4? Você faz k igual a 3 e assim por diante. Se a gente tiver que calcular mais, a gente vai só trocando aqui k pelos números naturais até chegar no fim desta tabela, na última coluna desta tabela. Porque o primeiro elemento da última coluna é o valor que a gente está procurando. Tá, então como que a gente calcula o primeiro elemento da coluna F2? Bom, quem que é a fórmula F2? Você obtém aqui F2 quando você faz k igual a 1. E o que a fórmula F2 diz para você fazer? Ela diz para você pegar este número, 0,742, multiplica por 4 elevado a 1, que é o mesmo índice aqui da coluna anterior. Então, quando você faz k igual a 1, aqui vira F1, aqui vira 1, aqui vira 1 e aqui vira 1. Aí menos o termo anterior, que é 0,731, dividido por 4 elevado a 1, é o mesmo número que vem aqui, menos 1. Quando você resolve este quociente aqui, você vai encontrar F2 de h, que é exatamente o valor que você está tentando calcular, tá? Esse valor aí. Este valor aqui. Daí você obtém este número. Como que você calcula esse número? Bom, você pega este cara, que é o cara da coluna anterior, na linha seguinte, então 0,745 vezes 4 elevado a o índice da coluna anterior, menos o número anterior, 0,742, dividido mais uma vez por 4 elevado a 1 menos 1. Quando você resolve isso aí, você obtém este número. Como que eu obtenho esse número agora? Você pega esse número, 0,746,
multiplica por 4 elevado ao índice da coluna anterior, menos o cara anterior, então 0,745 dividido por 4 elevado a 1 menos 1. Quando você resolve isso aí, você obtém este número. Agora, como que você calcula o primeiro elemento da coluna F3? Bom, você pega este número, 0,7468, multiplica por 4 elevado ao índice da coluna anterior, menos 0,7468, blá, 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 dividido por 4 elevado a 2 menos 1. Quando você resolve isso aí, você obtém este número. Como que você obtém o número seguinte? Pega esse cara, multiplica por 4 elevado a 2, menos este cara, dividido por 4 elevado a 2 menos 1, e daí você obtém isso. E como que você obtém o último número? Então, você pega esse cara, 0,746, multiplica por 4 elevado ao índice da coluna anterior, 4 ao cubo, menos o cara anterior, 0,746, dividido por 4 ao cubo, menos 1. Quando você resolve isso aí, você obtém este número. E este número aqui é uma aproximação OH duas vezes este número, 4. Ou seja, é uma aproximação OH8. Mas não era isso que a gente queria. Eu não coloquei mais uma coluna aqui porque ia sair do slide. Então, o que a gente fez aqui foi encontrar uma aproximação OH8. Porém, no exercício, ele pede para encontrar uma aproximação OH10. Então, esta aproximação OH10 aqui a gente vai encontrar usando o algoritmo. Então, agora a gente vai ali escrever um algoritmo em Python e vai fazer ele encontrar esta aproximação OH10 para a gente. Na verdade, agora ele vai poder encontrar aproximações da ordem que você quiser, tá bem? Se você comparar aí o valor que a gente encontrou com o valor exato, você vê que tem 9 casas decimais exatas. Então, o que a gente vai fazer agora é escrever o algoritmo em Python para esse método. Então, deixa eu só escrever aqui mais uma descrição para o método. O método de integração de Holmberg é o método de extrapolação de Richardson aplicado sobre a regra dos trapézios, certo? Então, eu vou definir um método, eu vou chamar esse método de Holmberg, e a única coisa que eu vou passar para esse método é aquela coluna 1, porque uma vez que eu passo aquela coluna 1, o método de extrapolação de Richardson modificado vai preencher o resto da tabela, certo? Então, eu vou começar definindo a função do nosso problema, não é? Que é exponencial math.exponencial de menos x ao quadrado. O intervalo onde eu estou integrando, né, a função intervalo 0, 1. E o valor de h que é dado pelo problema é 0,5. E lá está pedindo para encontre uma aproximação OH10. Tá? Deixa eu escrever o problema um pouquinho mais embaixo. Tá. Então, a resposta vai ser R igual a... Bom, quando a gente colocou 4 valores naquela primeira coluna, a gente obteve uma aproximação OH8. Então, a gente só conseguiu calcular até F4. Então, a gente precisa colocar 5 valores naquela primeira coluna, né, de Hs. Naquela primeira coluna F1, a gente precisa colocar 5 valores ali, 5 aproximações para a integral dessa função, obtidas pela regra dos trapézios, que é para a gente conseguir chegar até F5, que é a fórmula que fornece um erro OH10. Então, a gente vai precisar de uma lista de Hs, e essa lista de Hs ela vai ser obtida assim, H sobre 2 elevado a I para I variando de 0 até n, aí quem é n vai ser o número de subintervalos, que é 5. Perdão, n não vai ser o número de subintervalos, n vai ser o número de valores que eu vou colocar dentro dessa lista. Então, deixa eu denotar por outra letra, porque a gente costuma dizer que n é o número de subintervalos. Então, k. Então, k vai ser o número de elementos aqui nessa lista. Quantos Hs eu vou estar considerando? Então, deixa eu só mostrar essa lista Hs para vocês. Aí está. Tem 5 valores aqui na lista. Então, o primeiro valor é H, que é 0,5. Aí H sobre 2, H sobre 4,
h sobre 8 e, finalmente, h sobre 16, certo? Agora, a gente vai precisar da fórmula da regra dos trapézios. E, onde está? Eu vou copiar daqui, aqui está, essa é a fórmula da regra dos trapézios, que a gente já escreveu aí em outro vídeo, e vou colar ela aqui. Eu vou dar uma modificada, porque esta fórmula aqui, ela não recebe h, ela recebe o número de subintervalos e só depois é que ela calcula o valor de h. Então, eu vou trocar, então essa fórmula ela vai passar a receber o comprimento do subintervalo e depois ela vai calcular o número de subintervalos. E é assim que a gente calcula o número de subintervalos. Eu vou forçar este número a ser um número inteiro, porque a gente vai precisar dele aqui neste loop. Tá? Eu acho que eu posso modificar um pouquinho mais essa fórmula para escrever ela assim. Então, mais 2 vezes soma. Tá. Ficou um pouco mais curta. Melhor assim. Então, a nossa fórmula da regra dos trapézios agora, ela recebe de fato h. Isso aqui é aquela fórmula F1, tá? F1. Só que eu vou continuar chamando ela de traps. Porque trata-se da regra dos trapézios, afinal. Então, eu esqueci de importar aqui este módulo, né, porque a gente precisa dele aqui para definir a função, porque é lá que está definida a função exponencial. O que mais que eu preciso? Eu preciso construir agora a coluna 1, que é a coluna que eu vou passar para aquele método de Romberg que está ali em cima, que eu ainda não defini. Então a coluna 1 vai ser a regra dos trapézios aplicado em cada um desses valores de h aqui. Então vai ser, eu passo a função, passo o intervalo e passo o valor de h para h em h's. O problema é que já tem um h aqui. O que fazer? Eu vou chamar de HH, tá? Ou eu posso chamar de HI. Tá. Para cada um dos termos que estão aqui, para cada um desses H's, eu estou calculando a regra dos trapézios neste valor de H e estou obtendo um valor. Então vamos ver quem é que está aí na coluna 1. Quem são as aproximações que eu obtive? Onde está errado? Faltou um parênteses aqui, né? Aí está. Então, isso aqui é a aproximação obtida pela regra dos trapézios quando eu uso h igual a 0,5. A aproximação obtida pela regra dos trapézios quando eu uso h igual a 0,25. Aí, finalmente, aqui no fim, h é a aproximação obtida pela regra dos trapézios quando eu uso h igual a 0,0625, que é 0,5 dividido por 8. Que é este número aqui dividido por 8. Certo. Agora eu só vou passar esta coluna 1 para a função ou para o método Romberg. E daí ele vai preencher as demais colunas e me mostrar o resultado. Então, o que a gente precisa fazer agora é implementar aqui este método, que é o método da integração de Romberg. Mas lembra, o método da integração de Romberg é só o método de extrapolação de Richardson modificado. Então, eu vou copiar aqui o algoritmo do método de extrapolação de Richardson. Vou voltar para cá. Vou colar aí. E a única coisa que eu tenho que fazer é trocar este 2 por um 4. Trocar este 2 por um 4 e o exercício estará terminado. Deixa eu colocar só mais uma coisinha aqui, porque lembra, essa daqui é a coluna F1, então eu vou mostrar um F1 aí. E as demais colunas, quem vai construir é este método de Romberg aí. Então, F de J mais 2, J, é isso mesmo. Eu preciso colocar um format aqui. Tá. Então, quando eu executo isso aí, tá aí. Então, essa daqui é a coluna F1. Esta daqui é a coluna F2. Esta é a coluna F3, está no formato de linha aqui, mas é coluna. Esta daqui é a coluna F4 e esta daqui é a coluna F5.
este elemento aqui que aparece lá na coluna F5 é a resposta para o nosso exercício. Então, uma aproximação para a integral da função exponencial de menos x² no intervalo 0,1 com o erro OH10 obtido pelo método de extrapolação de Romberg é o número 0.74682413 e assim por diante. Eu posso obter aproximações melhores? Posso sim. Posso fazer o seguinte. Deixa eu mostrar uma mensagem agora. Então, meio estilizada, né? Então, o número... Aí, deixa eu colocar o R aqui. Então, é uma aproximação para o que? Exponencial para a integral de exponencial de menos x ao quadrado em... Aí eu vou colocar um intervalo, né? Que é o intervalo A, B, com erro O, H elevado a 2 vezes K. K é este número aqui. É a quantidade de elementos que tem aqui. É a quantidade de elementos que tem na primeira coluna. Vamos ver se isso está certo. Deixa eu mostrar a mensagem agora. Então, este número é uma aproximação para a integral desta função no intervalo 0,1 com erro OH 2 vezes 5 é 10, OH10. Tá certo. Então, deixa eu trocar aqui os índices de integração. Menos 0,5 e 2. Vou integrar a função agora neste intervalo aí, menos 0,5 e 2. Quando eu executo, eu obtenho este outro número aqui, é uma aproximação para a integral dessa função neste intervalo, mais uma vez com erro OH10. Se eu coloco mais elementos aqui, 8 elementos na coluna 1, daí o que eu vou obter agora? Então, este número é uma aproximação para a integral desta função neste intervalo com erro OH16.